Reviravolta no Flamengo. Tem nada de multa paga pelo Gerson, Pedrão. Como assim? Vamos falar sobre isso. Boangá no Mengão recebeu convite, hein? Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, torcedor rubro-negro, dá aquela moral de sempre. Se inscreva no canal, aciona o sino da notificação. Deixa o teu like. Se inscreveu, se não se deixou o like. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Mais um vídeo aí para você, torcedor rubro-negro, diretamente aqui dos Estados Unidos e do estado de Nova Jersey, da cidade de Atlantic City, que o Flamengo está se preparando para o Mundial de Clubes, pessoal. Copa do Mundo de Clubes, seja como for que o pessoal quer dizer aí, dia 13 de junho. Pessoal, o negócio é o seguinte. Teve rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo poderia ser ultrapassado no Campeonato Brasileiro, até porque tá aqui, não jogou, várias equipes jogaram, e meus amigos, simplesmente siga o líder, é isso que eu te digo. O Bragantino, que poderia ultrapassar o Flamengo na tabela de classificação, perdeu por 3-0 da equipe do Bahia. Lá em Bragança Paulista, a tendência era até que o Bragantino vencesse esse jogo, parece que teve uma expulsão polêmica lá, que se dane também, foi lá o Bahia e meteu 3-0 para cima do Red Bull Bragantino. E fora isso, o Cruzeiro teve uma expulsão também, foi enfrentar o Vitória lá no Barradão e teve uma entrada violenta do Eduardo, jogador do Cruzeiro, para cima do jogador do Vitória, quebrou o tornozelo do jogador do Vitória, uma imagem assim chocante, e acabaram terminando no 0-0. O Cruzeiro estava na segunda colocação, com 23 pontos, empatando foi aos mesmos 24 pontos do Flamengo, mas tem um jogo a mais em relação ao Flamengo. O Red Bull Bragantino está na terceira colocação, com 23 pontos, acabou perdendo, continua com 23 pontos, caso vencesse alguma dessas duas equipes, ultrapassariam naturalmente o Flamengo. Agora eles empataram, tem 12 jogos, o Flamengo tem 11 e com 24 pontos, ou seja, qualquer vitória simples do Flamengo já coloca aí, já dá uma isolada, né, na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, né? Já tô até com saudade, rapaz, do Campeonato Brasileiro, enfim, mas tudo bem, tô com saudade de ver o Flamengo jogar, na realidade. Faltam 3 dias de nação. Sábado, domingo, segunda. Segunda-feira o Flamengo entra em campo lá na Filadélfia, Flamengo e Esperance Tunísia, diretamente do Lincoln Field Stadium. E lógico, estaremos lá para fazer essa cobertura para você, torcedor rubro-negro. O Flamengo chegou ontem aqui na cidade de Atlantic City, ali por volta das 10h30 da manhã. Foi o primeiro treinamento do Flamengo também, lá no Stockton University, né? Onde o Flamengo está treinando. Recebi, né, apurei com algumas pessoas do Flamengo. E aí, o que vocês estão achando da estrutura? Estão gostando e coisa e tal? Ó, não estão gostando, tá, pessoal? Algumas pessoas internamente no Flamengo reclamaram da estrutura que o Flamengo foi colocado para treinar, reclamaram do campo, e realmente o campo estava meio esburacado, sabe? Tá meio desgastado ali o gramado. A pessoa reclamou bastante comigo. Olha, Pedrão, pode falar no teu canal que o Felipe Luiz não tá gostando nada, entendeu? Do que tá vendo. E pode até ser que, de repente, ele fale numa entrevista coletiva e ainda falou assim, ó. Aí depois reclamou da logística e o problema agora, né? Ainda falou, mas eu acho que até o hotel que o Flamengo tá é bacana, é legal, mas o lugar de treinamento realmente é meio complicado ali, né? O campo tá meio esburacado. Vamos ver se nesse treinamento de hoje, que vai acontecer na parte da manhã, o Flamengo treina às 9h30 da manhã, já vai estar diferente. A questão do gramado, eu tentei apurar alguma situação com o pessoal da instalação do campo. Ah, não, porque esse campo foi recém plantado e coisa e tal, porque vai melhorar, mas ó, o pessoal não tá gostando. Isso é informação passada aqui para você, torcedor rubro-negro, beleza? O Flamengo viajou aos Estados Unidos com uma delegação composta por 78 profissionais para a disputa da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes.
todos os integrantes são funcionários do clube, sem a presença de dirigentes amadores, mostrando o caráter totalmente profissional da operação. A preparação logística foi intensa e começou com bastante antecedência. O gerente Gabriel Skinner realizou 3 viagens técnicas aos Estados Unidos para definir hotéis, centros de treinamento, trajetos, garantindo uma estrutura eficiente para o elenco. Pois é, mas tem gente dentro do Flamengo que veio para mim e reclamou. Afinal de contas, foi a FIFA? Ou então a FIFA colocou ali as opções para o Flamengo? Ou foi a logística do Flamengo que definiu? Que ruído é esse que há na logística e no departamento de futebol? E eu nenhuma crítica ao Gabriel Skinner, porque o Gabriel Skinner, para mim, é um excelente montador de logísticas. Até quando o Felipe Luiz criticou a logística do Flamengo lá no Maranhão, eu falei, pô, mas foi em cima da hora e coisa e tal. Mas é uma crítica à própria FIFA. Se foi ela de fato que botou o Flamengo sob essas condições. Mas enfim, amanhã vamos ver como é que... Hoje, melhor dizendo, vamos ver como é que vai estar o treinamento de campo lá do Flamengo. E não é nenhum tipo de desculpa. Ah, se o Flamengo não ganhou porque o campo era ruim do treino. Não, isso aí não é desculpa. Eu só estou passando a informação aqui para vocês. Ó, De Arrascaeta e Alexandro não vão a campo em primeiro treino do Flamengo nos Estados Unidos. Dupla faz controle de carga após a data FIFA, mas não preocupa para a estreia na Copa do Mundo de Clubes. Primeiro dia tem arremessos de basquete em ginásio e trote de boas-vindas para Jorginho, pessoal. Então, tá aí sem descanso, o Flamengo realizou seu primeiro treinamento. Entretanto, não contou com a presença de Alexandro, De Arrascaeta. Gonçalo Plata também não estava presente no treinamento do Flamengo, treinou apenas parte ali do treinamento, fazendo o trabalho de transição para o campo que ele já vinha fazendo, né? Lá no CT em Urubu. Outro que não foi a campo também na Nação Rubro-Negra foi o Nico de la Cruz. Inclusive, a informação é que ele tem chances remotas de ficar à disposição na estreia do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes contra o Esperance Tunísia na próxima segunda-feira. O Meia ainda não treinou com o grupo e a ideia é prepará-lo para que ele esteja 1000% para o duelo do Flamengo diante da equipe do Chelsea no próximo dia 20. Daqui a cerca de uma semana, Flamengo e Chelsea entrarão em campo no Lincoln Field Stadium, na Filadélfia, para essa disputa, para esse confronto. Algumas pessoas do Flamengo chegaram a comentar comigo, olha, Pedro, eu acredito que ele vai estar à disposição, mas não está 100% ainda. Ele retorna de uma entorse que ele teve no tornozelo, não, no joelho, na partida diante do Botafogo, né, que foi 0-0 pelo Campeonato Brasileiro. Desde então ele não entrou mais em campo, não foi convocado pela seleção uruguaia, né? Lá eles pelo menos sabem respeitar quando o jogador está lesionado, coisa que não aconteceu com o senhor Gonçalo Plata, que acabou viajando para o Equador. Entretanto, tá tudo certo com o Plata, deve estar disponível para o jogo diante da equipe do Esperance Tunísia. E o De Arrascaeta, o Alexandre, foi mais um controle de carga, tá? Olha, Pedrão, eles foram lá para a data FIFA, correram bastante, o De Arrascaeta fez gol, o Alexandre fez 2 grandes jogos aí pelo Brasil, jogou a maior parte do tempo, o De Arrascaeta também, jogou mais que 80 minutos no primeiro jogo, o De Arrascaeta mais que 80 no segundo, o Alexandre idem, mais que 80 no primeiro, mais que 80 no segundo, sendo substituído ambos ali nos minutos finais, o De Arrascaeta tendo uma participação importantíssima para a vitória do Uruguai, acho que foi contra a Venezuela, né, se eu não me engano, enfim, me recordo aqui agora, mas foi de fato um golaço do Uruguai e por isso que eles foram afastados desse treinamento, mas para o treino de hoje eles já estarão normalmente no gramado, então espero que vocês não tenham se assustado. Caramba, Pedrão, cadê o pessoal treinando aí? O Arrascaeta, o De la Cruz, o Alexandre é mais uma questão de controle de carga mesmo, nada para além disso, beleza? Flamengo, o mais vitorioso do mundo. O Flamengo é o clube com mais vitórias no mundo desde o início do ciclo de qualificação para o novo Mundial iniciado em 2021. O rubro-negro alcançou 206 triunfos no período, superando
todos os concorrentes globais. Na sequência do ranking aparecem Palmeiras, com 196 vitórias, Manchester City, com 190 vitórias, e Real Madrid, com 179 vitórias, reforçando o protagonismo dos brasileiros no cenário internacional durante o atual ciclo, né? Protagonismo de Flamengo e Palmeiras. Mas aí é quando o assunto se trata de América do Sul, quando você abre esse leque para disputa contra clubes europeus, realmente a situação fica um pouco mais difícil, um pouco mais complicada, digamos assim, torcedor rubro-negro, beleza? Bruno Henrique do Flamengo serve como uma espécie de exemplo para o Ministério Público. O Ministério Público ressaltou que nem chegou a cogitar deixar a situação mais leve. Além da questão jurídica, há um ponto de imagem pública no caso. A peça de acusação aponta que Bruno Henrique é atleta de expressão nacional, jogador de clube de maior torcida no Brasil. Por isso, o Ministério Público entende que qualquer sinal que soe como benevolente poderia incentivar outras pessoas a cometerem crime de manipulação de resultados. Por conta de todo o cenário, o Ministério Público quer também que o jogador do Flamengo pague uma indenização de 2 milhões de reais para reparação de danos coletivos. Exemplificando, eles querem tomar o Bruno Henrique como exemplo. Olhe, nós punimos o Bruno Henrique, que era jogador de expressão, jogador do Flamengo, maior clube do Brasil. Não vai ser você, Zezinho das Couve, que vai fazer uma besteira e nós não vamos punir, porque nós punimos o Bruno Henrique. É basicamente isso que o Ministério Público quer. Agora, precisam apresentar as provas para que, naturalmente, o Bruno Henrique se torne réu do caso. Já foi solicitado isso à Justiça, o Ministério Público levou a cabo a denúncia, a ver o posicionamento da Justiça e depois ainda tem um julgamento para a gente determinar se ele é condenado ou absolvido por parte da Justiça do Distrito Federal, que é onde ele foi lá, de fato, denunciado, né? A ver, né, o que vai acontecer. O Flamengo se prepara para uma verdadeira barca de saídas de julho até dezembro. Seja jogadores ao final de contrato ou atletas que sairão vendidos, o clube pode dar adeus a até 6 jogadores nos próximos meses, pessoal. Olha que loucura! Pablo, Zé Wellington, Cleiton e Matheus Cunha. E vendidos, o Flamengo deve ter Wesley e Gerson. Fora que ainda existe o desejo do exterior na contratação de Everton Cebolinha e também Michael. Esses dois atletas podem ser alvos e o Flamengo não deve hesitar em negociá-los em função do desempenho que ambos vêm tendo com a camisa do Flamengo, sobretudo o Everton Cebolinha. Tá? Acho que o Michael, uma vez ou outra ali, acaba entregando para o Flamengo, né? Dá uma assistência, por mais que não esteja jogando muito bem, mas o Cebolinha realmente está quebrando a bola, né? Como a gente diz, de uma forma assim, absurda, de uma forma abissal, né? Nem de perto aquele jogador que ele já foi um dia lá do Grêmio, de Seleção Brasileira, Copa América 2021, né? O Brasil acabou ganhando 2020, 2019, né? Acho que foi 2019 que ele foi destaque do Flamengo, da Seleção Brasileira, era adorado pelo Tite, mas acabou que depois ladeira abaixo, né? Boto diz que Gerson está motivado para a Copa do Mundo de Clubes e falou: até o momento é jogador do Flamengo. Perguntaram ao José Boto sobre essa questão da motivação dos atletas para jogar o Mundial de Clubes. E ele foi bem claro dizendo que não precisa ter motivação nenhuma, até porque eles estão jogando com a camisa do Flamengo, estão jogando o Mundial de Clubes, e eu assino embaixo o que o José Boto disse em relação a isso. Buangá, o atacante gabanês do LFC, quer vir para o Mengão, Pedrão? Que história é essa? Ele comentou sobre o carinho dos torcedores rubro-negros que recebeu convites para jogar no Flamengo, adversário do Mengão,
no Mundial de Clubes. Foi depois daquela atuação absurda que ele teve lá com a camisa do LAFC diante da equipe do América do México. É um ponto esquerdo, o Flamengo precisa desse ponto esquerda. Eu até vi ele, caramba, esse cara é bom, ó, tem 30 anos de idade, mas é um cara que tem um vigor absurdo, correu até o último minuto da prorrogação e, cara, valeria muito a pena, no meu entendimento, o investimento do Flamengo nesse tipo de jogador, não só pelo que ele fez contra o América do México, mas pelos números que ele tem. Ele falou o seguinte, abre aspas, recebo muitas mensagens de brasileiro, vem jogar no Brasil, vem jogar no Flamengo, falou Bongar, e eu vou endossar esse coro aí, vem jogar no Flamengo, porque o Flamengo tá precisando ali de um cara para cair pela esquerda, porque os nossos caras que caem pela esquerda realmente estão quebrando a bola, né? Como eu acabei de comentar com você, torcedor rubro-negro. Vamos entrar na seara Gerson, que treinou normalmente ontem, desembarcou com uma cara assim de poucos amigos, tá? No aeroporto aqui de Atlantic City. Torcedores do Flamengo chamaram o Gerson, vem aqui até de bom grado, ele distante, deu um tchauzinho, pelo menos foi o que me relatou o Gordola, que estava lá presente, as câmeras também da Pedrão RNTV. No desembarque do hotel também pegou e seguiu reto, naturalmente não vive um bom momento. O pai dele disse que vai botar a boca no trombone, vai dar uma entrevista coletiva aí, dizendo que o filho está sendo vítima de perseguição, entre outras. Eu falei até no meu vídeo da tarde ontem que eu achava isso ruim. Acho que vai piorar a sua situação, mas o senhor Marcão tem direito de fazer o que quiser, é o pai do cara, enfim. O Mauro César Pereira traz uma informação que talvez possa mudar o curso, digamos assim, dessa saída do Gerson do Flamengo. E por que eu falo isso? O negócio é o seguinte, a diretoria do Flamengo, até o momento, não recebeu nenhuma sinalização do Zenit sobre o pagamento da multa e, por isso, deixa o Gerson à disposição do técnico, Felipe Luiz. Tá? Inclusive, o Boto foi perguntado sobre a situação do Gerson, né? Ele não quis responder muito bem, mas deixou claro, ó, a decisão de colocar o atleta de viajar são decisões do treinador. Ninguém pode passar por cima da decisão do Felipe Luiz. Então, se o Gerson veio para os Estados Unidos, foi muito em função do Felipe Luiz. Porque o que eu vi lá, ó, parte do pessoal queria que ele ficasse. Até a torcida pode até comentar aí para me ver, mas o pessoal tá meio dividido. Uns acham que ele tinha que vir, outros acham que corta logo, Pedrão. Não pingou na conta do Flamengo, aí ele vai fazer o quê? Tem esse lado também. Vai liberar, sendo que os caras não pagam? Sendo que já tem um montão de gente aí dando calote no Flamengo? A decisão, se Gerson continua como capitão e titular do Flamengo, também é do Felipe Luiz. Inclusive já tem informação que o capitão vai ser o De Arrascaeta, o segundo, não tá o De Arrascaeta, vai ser o Alexandre, e o outro deve ser o Bruno Henrique, ou então até mesmo o Danilo. Função da experiência, não como jogador do Flamengo, mas como jogador global. Boto conversou com o Gerson, mas a decisão será do técnico, que também ainda vai conversar com o jogador para perguntar, e aí, como é que você tá? Como é que você tá se sentindo? As pessoas estão te julgando, e isso é normal, porque ele é jogador de futebol. Acho até que ele tá errado nesse... Que isso, Pedro? Um cara só quer ganhar mais no Zenit. Tudo bem, cara, mas causar esse clima numa véspera de uma disputa de Mundial de Clubes, será que havia necessidade disso? Pô, fala, Zenit, eu não tô interessado, depois a gente vê. Aí leva isso agora e só se fala nisso. Né? Esse é o grande problema. Você que tá aí, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras